Paz seja convosco. Hoje nós vamos comentar Atos 9. E Saulo continua perseguindo os cristãos. Já havia tantas evidências de que aqueles homens estavam sendo usados pelo Espírito Santo, que era Deus que havia começado aquela obra. Mas sabe o que aconteceu? Saulo, ele não era capaz de ver. Por quê? Porque ele estava cego. E desta vez também, literalmente. Ele simplesmente não enxergava além da letra, além do que ele tinha lido nas escrituras. Ele não conseguia ver Deus manifestando as escrituras através de Jesus Cristo. E a letra, ela mata. A letra sem amor somente mata. Se nós não encontrarmos Jesus em todas as linhas da Escritura, nós não vamos conseguir de fato entender o Evangelho. Aqui nós podemos perceber que quando ele literalmente tem um encontro com Jesus, ele é totalmente transformado. E o que isso significa? Que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Nós não podemos olhar ninguém determinando se ela pode ou não ser encontrada por Deus, porque Deus pode encontrar qualquer pessoa. E veja como foi com Saulo. Ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo todos os cristãos e mesmo assim a graça alcançou ele. Logo em seguida, eu quero que você veja comigo o que está escrito em Atos 9:4. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Engraçado que Jesus diz que Saulo estava perseguindo ele, e as escrituras dizem que Saulo perseguia a igreja, os cristãos. Sabe o que quer dizer isso? Isso deixa claro que para Jesus não há separação. Ele é o corpo, ele é a cabeça, nós o corpo, e isso não tem como separar. Ele deixa claro que se perseguir a igreja, estará perseguindo o próprio Jesus. Isso é muito importante porque depois que a gente vê isso acontecer, Saulo, ele tem esse encontro com Jesus e ele fica cego. E Ananias, coitado, é o escolhido para encontrar justamente com aquele que todos temiam. Mas Deus, ele é tão bom que ele explica para Ananias que ele vai lá abrir os olhos de Saulo. Quantas vezes Deus quer nos usar para que as escamas dos olhos de algumas pessoas caiam, mas a gente se recusa, que a gente possa se permitir ser usado para que o Senhor possa ser refletido através da nossa vida. Logo depois, Saulo, ele é batizado. E quem começa a ser perseguido, desta vez, é o próprio Saulo. Aqui, nós vemos em Atos 9:16, o Senhor disse, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E as escrituras deixam claro que isso aconteceu. Agora, Saulo é que precisava fugir dos judeus. Ele precisava lidar com as perseguições. Mas quando ele chega aos discípulos, ele ainda enfrenta a descrença deles. Todos ainda estavam temendo que aquilo que Saulo estava contando não fosse uma verdade. Mas Deus separa apenas um, para ajudar Saulo nesse momento, nessa transição, que se chama Barnabé. E foi suficiente. Quantas vezes nós achamos que precisamos de muitas coisas, muitas pessoas, muitos apoios, e essa palavra nos ensina que apenas um é suficiente. Deus não está limitado, né, gente? Logo em seguida, Lucas, ele muda o foco para duas curas importantes. Uma foi de um paralítico, que era chamado Enéas, e ele estava há 8 anos naquela situação. Só que logo depois, ressuscita Tábita. Meu Deus, tudo o que Jesus tinha prometido estava acontecendo, porque ele disse que nós faríamos obras maiores até do que aqueles que ele próprio fez.
Então, ressuscitar Tábita era chegar ao nível do que Jesus havia feito quando ressuscitou Lázaro. Olha que passagem importante para acrescentar a nossa fé e deixar claro que para Deus nada é impossível. Amém? Só que depois termina em Jope. Pedro foi para Jope na casa de um curtidor chamado Simão. O que significa curtidor? Curtidor trabalhavam com animais mortos, o que para os judeus era uma pessoa que vivia totalmente impura. Aí começa o que nós vamos ver no próximo capítulo, que é Deus colocando Pedro em uma situação que irá transformar a maneira como ele vê, não só a questão dos animais, do contato com o bicho morto, do sangue de bicho morto, é para que ele seja levado a entender que o que Deus purificou, ninguém pode dizer que está impuro. Ou seja, a partir daí, Pedro precisa virar a chave e entender que Jesus é o mesmo para os judeus e para os gentios. A graça que foi liberada para os judeus agora estava sobre todos aqueles que crescem em Jesus. E aqui começa uma linda história, onde Pedro vai ser transformado pela renovação do entendimento. Por quê? Porque até ali ele sabia muitas coisas, mas ele ainda tinha muitos hábitos e muitas crenças para mudar, por mais que ele já estivesse vivendo o Evangelho. Encaminhe essa mensagem para quem também precisa entender melhor a palavra, convida para vir fazer a Escola de Sabedoria com a gente e curte essa mensagem para que muitas outras pessoas recebam também.